Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 11, que traz por título Presbítero, Bispo ou Ancião. O texto áureo, irmãos, encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em dois textos. A primeira, em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. E a segunda, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. O objetivo geral é apresentar a importância da função do presbítero. E a nossa introdução, irmãos, nos diz assim: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como à organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo. Separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Pois bem, o presbítero, irmãos, é um dos principais obreiros da casa do Senhor. É um dos principais trabalhadores que estarão à frente da obra de Deus. E por conta da organização ministerial, o presbítero vai desempenhar papel, vai desempenhar funções que são vitais para a igreja. Nós veremos nessa lição de hoje que a ele cabe o ensino da palavra, a ele cabe estar à frente das orações, visita os enfermos, a ele cabe todas as funções que estão na igreja. O presbítero é o obreiro que está diretamente ligado com o rebanho. É o obreiro que está diretamente ligado às pessoas e suas necessidades. E para isso ele precisa conhecer todas as pessoas. Por isso que deve ser essa pessoa que goza de respeito da comunidade, em quem as pessoas confiam. Uma pessoa que, segundo Cristo, atende às necessidades da igreja, auxiliando na orientação, no aconselhamento e na exortação, irmãos. Animando o povo a buscar a Deus, incentivando as pessoas a continuarem na dedicação à santidade, ao amor e à graça de Deus. O primeiro tópico, irmãos, tem por título a escolha dos presbíteros. E o primeiro ponto, o significado da função, nos diz assim: o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo. E no emprego dos judeus e cristãos, o presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Nesse texto, irmãos, o interessante é que, além de nos informar o significado dessa palavra, que é pessoa mais velha, além disso, existe uma outra palavra que é experiente. Infelizmente, ser mais velho ou ter mais idade nem sempre significa ser experiente. Mas para o presbítero nós vamos ver que nós precisamos de casar essas duas características. Ele precisa ter uma certa idade mínima e precisa ser experiente. A função que ele vai desempenhar é de suma importância. Todo trabalho da obra de Deus é importante. Todo trabalhador da obra de Deus
tem que ter determinada experiência, mas para o presbítero nós teremos que dar uma maior atenção. Nós teremos que observar melhor, teremos que analisar melhor, para que a igreja não venha sofrer. E tenhamos de fato obreiros que se dedicam inteiramente à obra de Deus. No segundo ponto, irmãos, que traz por título a liderança local, o texto nos diz assim: o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração da igreja local por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreveu ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Ou seja, dada a expansão do Evangelho de Cristo, outros lugares, outras cidades, outros países foram alcançados, e Paulo é um dos que mais plantou igreja em seu tempo. Foi necessário deixar obreiros capazes em cada um desses lugares. Imagine, irmãos, o trabalho que foi. Se hoje para nós é trabalhoso consagrar presbíteros, o que dizer dos dias de Paulo? Quando tudo estava no começo, tudo estava iniciando. E além de plantar uma igreja, ele ficava em cada comunidade, em cada cidade ali 1 ano, 2 anos, dependendo da situação. Ele tinha que deixar alguém à frente daquela igreja. Alguém que fosse capaz de manter o ensinamento do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que não basta a pessoa aceitar Jesus. Esse primeiro sinal, ele é muito importante. Mas o que vai definir a nossa salvação é a continuidade no aprendizado da palavra de Deus. É continuar a aprender, continuar a aprofundar-se na experiência espiritual. E quem é que vai nos ajudar nesse sentido? Quem é que vai ajudar o novo convertido a crescer desse jeito? O presbítero, o obreiro local. Aqueles que estão ali para ajudar no crescimento da obra de Deus. O terceiro ponto fala sobre as qualificações desse presbítero. O texto nos diz assim: como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. O texto sugerido para nós aqui, irmãos, é Tito, o capítulo 1, do versículo 6 a 9. A nossa leitura está do versículo 5 ao 7. Mas vamos dar uma olhada aqui do 6º ao 9º versículo e ver o que o apóstolo orienta sobre essa função do presbítero. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. Ou seja, além dele ser casado, a sua família inteira deve estar junto com ele nesse trabalho. Toda a sua família deve estar auxiliando ele nesse trabalho. Não é que a família dele, irmãos, estará à frente da igreja, não é isso. Mas ajudando no trabalho que ele está desempenhando. Entendendo que antes de nós sermos pastores da igreja, nós falamos isso quando falamos do pastor, antes de sermos pastores da igreja, somos primeiro pastores em nossa própria casa. A primeira igreja que nós temos contato é a nossa família. Primeiramente com a nossa própria vida. Cuidamos bem de nós mesmos. Paulo orienta a Timóteo sobre isso. Tenha cuidado de ti mesmo. Depois, daqueles que estão em nossa casa, da nossa esposa, dos nossos filhos. Não é, irmãos, que nós os tenhamos sob sujeição, obrigando eles a cumprirem os propósitos da palavra de Deus, obrigando eles a estarem nas nossas igrejas. Não é isso, mas é que com respeito que nós construímos no relacionamento da nossa família,
eles seguem a nossa orientação. Eles acreditam na nossa liderança. As pessoas da igreja só vão acreditar e aceitar a nossa liderança, que nós como obreiros, estejamos à frente dela, se formos liderança dentro da nossa casa. E a nossa casa reconhecer isso em nós, por isso nos seguir. Não nos seguir porque tem medo de nós, porque somos violentos. Tanto que o texto continua orientando sobre isso. O versículo 7, falando sobre o bispo, diz assim: seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperado, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, para que nós sejamos de fato bem-sucedidos no ministério da obra de Deus, e nós falávamos disso sobre os doutores, sobre os mestres, sobre a importância que a nossa vida pessoal, a nossa vida particular tem no ministério, a mesma coisa se aplica ao presbítero. A vida desse obreiro precisa confessar o Evangelho de Cristo. Se não for assim, ele vai atrapalhar a obra de Deus. A obra não vai crescer onde ele estiver, se ele não for essa pessoa que leva a sério o ensinamento da palavra de Deus. E não é, irmãos, para sermos os tutores da vida dos outros, não é isso. A gente já vem falando disso desde quando começamos a estudar os ministérios. Não estamos aqui para tomar conta da vida dos outros, mas para fazer a obra de Deus, para desempenhar o ministério de Cristo na sua igreja, nós precisamos de viver segundo aquilo que pregamos. Não pode ser diferente, porque se for diferente, a nossa pregação será vã, não terá verdade nela, e causaremos um grande prejuízo à obra de Deus. O segundo tópico, irmãos, tem por título a importância do presbítero. O primeiro ponto, o significado do termo, o texto nos diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Assim sendo, irmãos, é apresentado aqui para nós, o comentarista é quem faz essa apresentação, sobre a importância do presbítero, sobre a importância desse ministério. No caso de Timóteo, foram eles que, orando e impondo as mãos sobre o jovem pastor, o consagrou, reconheceu o ministério que o Senhor lhe dera. E Paulo lhe chama a atenção dizendo que ele não deveria desprezar isso, que ele deveria ter isso em autoestima, porque foi através dos presbíteros, através da oração, da imposição de mão dos presbíteros, do presbitério da igreja, ou seja, do conselho de presbíteros, de anciãos da igreja, que ele recebeu esses dons, os quais lhe seriam úteis no trabalho da obra de Deus. O segundo ponto fala sobre a atuação do presbitério. O texto nos diz assim: do Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões técnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Isso encontra-se em Atos capítulo 15. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. É bom lembrar que, nesse momento,
os novos convertidos ao cristianismo, os novos convertidos a Cristo, estavam sendo perturbados pelos judeus, ou seja, por aqueles que eram judeus e diziam-se convertidos a Cristo, mas que ainda queriam continuar na lei de Moisés. E perturbavam os novos convertidos, principalmente os gentios, que eles deveriam também guardar essa lei, que eles só poderiam ser aceitos se eles guardassem a lei e cumprissem as suas regras, como por exemplo a circuncisão. Isso, irmãos, nos transformaria em mais um puxadinho do judaísmo. Seríamos como os fariseus, como os saduceus, e não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para seguir a Ele, não seguir a Moisés. E os presbíteros tiveram um papel importante nessa reunião, nesse concílio, onde o Espírito Santo orientou os apóstolos que isso não fosse trazido para dentro da igreja, que a igreja não guardasse a lei, não tivesse compromisso com a lei de Moisés, com as regras que regiam os judeus, mas que nós deveríamos seguir o Evangelho de Cristo. E foram os presbíteros que foram enviados para dar essa notícia ao povo. Olha, é assim que tem que trabalhar. Essa é a nossa pregação. É dessa forma que nós devemos atuar. Nós seguimos a Jesus Cristo, não a Moisés. E isso foi ficando cada vez mais claro. Por isso o presbítero precisa ser experiente. Precisa ser alguém que está totalmente embasado na palavra de Deus, que cresceu no Evangelho de Cristo. O terceiro ponto fala sobre a valorização do presbítero ou do presbitério. O texto nos diz assim: o presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino. A Assembleia de Deus, irmãos, é uma das denominações cristãs que fazem o uso do presbítero ou do presbitério. E houve tempo, por exemplo, em que não se importava se esse presbítero sabia ler. Hoje é obrigatório que ele saiba ler, ele precisa saber ler, fazer interpretações de textos, porque ele vai trabalhar com o ensino da palavra. No passado não se exigia leitura, porque a maior parte dos brasileiros não sabiam ler. Hoje se faz necessário sim, que não apenas ler, mas ele precisa saber interpretar, ele precisa compreender o texto, para poder ensinar a palavra de Deus com eficiência. E isso tem que ser reconhecido, irmãos. Boa parte desses obreiros não são remunerados. Boa parte desses obreiros tem dupla função. Tem as suas obrigações sociais, tem a sua obrigação profissional e ao mesmo tempo se entrega ao ministério, fazendo a obra de Deus, ensinando a palavra de Deus, às vezes se deslocando para outras cidades, para que a obra de Deus cresça. Isso tem que ser reconhecido. Isso tem que ser valorizado. Nós precisamos valorizar esses homens. Nós precisamos valorizar essas mulheres. Pessoas que se entregam para a obra de Deus sem medir esforços. Que não buscam a própria glória, mas que buscam o crescimento da obra de Deus. Que buscam servir a Cristo, segundo o amor, segundo a chama que arde em seus corações, as quais foram chamados pelo Espírito Santo para exercerem tal função. Precisamos valorizar, sim, esses obreiros. O terceiro tópico, irmãos, os deveres do presbítero. No primeiro ponto, apacentar a igreja, o texto diz assim: o apacentar as ovelhas do Senhor se dá com o cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Algumas pessoas confundem ter autoridade com ser autoritário. Ser sério não significa ser carrancudo. Alguém que não sabe rir, alguém que não sabe brincar.
E o presbítero, ele precisa ser esse obreiro, o obreiro que cai na graça do povo, o obreiro que as pessoas confiam, desde a criança até o mais idoso, confia nessa pessoa. Identifica nele alguém que se pode confiar, alguém a quem eu posso confessar as minhas fragilidades, alguém com quem eu posso me aconselhar. Por isso, irmãos, que não pode ter esse comportamento imaturo, onde acha que tem o domínio sobre a vida das pessoas. Não foi para isso que nós fomos chamados para apacentar o rebanho de Cristo Jesus. Não é nosso, pertence a Cristo e temos que cuidar com o mesmo carinho que o Senhor Jesus cuida. O segundo ponto fala sobre o governo local e o texto diz assim: a liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Como o presbítero, irmãos, desempenha a mesma função que os pastores, e na Assembleia de Deus tem até mesmo a mesma autoridade, se assim lhes for autorizado, então o presbítero ele participa sim da administração da igreja, do governo da igreja. Por vezes é ele quem será o dirigente local, é ele quem será o responsável pela igreja local. Da mesma forma, acerca do ensino. Tudo isso, irmãos, sendo designado pelo pastor, por aquele que é o responsável pela igreja. Pois o presbítero é auxiliar do pastor. O pastor que é devidamente convencionado, que pertence à convenção nacional, que pertence à convenção estadual, esse é quem vai estar à frente dos obreiros, como acontece em nosso ministério. E dessa forma, os presbíteros estarão seguindo a sua orientação. O último ponto, o terceiro tópico, fala sobre a unção dos enfermos. E o texto diz assim: o ato de ungir os enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai, pela igreja, para atender a essas demandas. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma confusão nessa questão da unção com óleo. Dado o crescimento das neopentecostais, as suas leituras mal formadas, o seu entendimento miscigenado acerca da unção, isso causa uma confusão, na cabeça das pessoas. As pessoas acham que podem sair por aí ungindo carro, ungindo animais, ungindo casas, ungindo objetos de tudo quanto é ordem, que todo mundo pode ir na lojinha e comprar o olhinho de unção, ou ir na igreja X e adquirir esse óleo e aí levar para casa e sair ungindo as coisas. E isso não pode de fato ser banalizado. É algo sério, porque a gente entende bem que não é o óleo que tem poder. Não é a unção com óleo, o simples passar de dedo com o óleo na testa da pessoa que vai fazer a obra. O que vai trazer a cura, o que vai trazer o alento, o que vai trazer o conforto é a presença do presbítero. Esse homem, esse obreiro que é respeitado pela igreja, esse obreiro que é reconhecida a sua autoridade, que é reconhecido a sua idoneidade, que é reconhecida a sua liderança, ou seja, o povo confia nele. E por confiar nele, acredita e vê que através dele o Senhor opera. E confiam que ele pode entrar em suas casas e orar sobre eles, e ungi-los, e visitá-los nos hospitais, visitá-los onde eles estiverem. Porque eles reconhecem nesse obreiro a autoridade de Jesus. Não é por causa do óleo,
Não é por causa do encanto, da mágica que algumas pessoas acreditam, mas é por causa da autoridade de Jesus que está sobre essas vidas. Assim sendo, irmãos, nós glorificamos a Deus por esses obreiros. É dessa forma que nós iniciamos no ministério. É dessa forma que todos os pastores que aí estão começaram. Todo mundo começou sendo diácono, sendo presbítero em suas igrejas locais. E assim a igreja confiou nessas pessoas e as suas lideranças acreditaram neles. E hoje estão aí pastores formados, homens e mulheres que estão à frente na obra de Deus, cumprindo o projeto de Cristo em suas igrejas locais. A função de presbítero é uma função honrosa. E as pessoas por Deus usadas nesse cargo devem se alegrar. Não por causa de uma carteirinha, irmãos. Não por causa de um reconhecimento social, mas porque fazem parte da obra de Deus. Meu irmão, a igreja confia em você. A igreja acredita em você, por isso você ocupa esse cargo. Mais uma vez nós voltamos a afirmar, a obra de Deus não pode ser encarada como uma carreira profissional, onde nós vamos subindo de nível, onde nós vamos sendo promovidos. Aqui o Espírito Santo nos chama para fazer a sua obra. Algumas pessoas foram chamadas para ser presbíteros locais para o resto da vida, porque é exatamente neste local, é exatamente para fazer esta obra que o Senhor te chamou. Portanto, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encha de graça, que Deus te encha de autoridade e te dê a alegria de estar fazendo a sua obra. Da mesma forma, meus irmãos, reconheçam esses obreiros, reconheçam e honrem esses homens que servem a Deus em nossas igrejas locais, pois a obra de Deus é feita por aqueles que lhes são fiéis. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz.